irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 11 de julho, estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum, cujo evangelho é de Marcos 6, 7 a 13, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Caros irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo ela está centrada no chamado e ao mesmo tempo no envio dos 12 apóstolos em missão. Eles serão, assim por dizer, os mensageiros do reino de Deus, inaugurado por Jesus. A mensagem do reino exige coragem e desapego. Quem ama mais o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, como lembra o versículo 37. Ela requer, então, uma doação total, um empenho, uma simplicidade e coragem. A missão também inclui rejeição e fechamento de alguns corações, de alguns que cerram os ouvidos ao que Cristo quer anunciar pelos discípulos, mas Jesus prepara também os seus discípulos para este desafio. Os discípulos, eles não devem deixar que a alegria do Santo Evangelho se perca, pois há muitos corações sedentos e acolhedores da palavra do reino anunciada. O discípulo não pode se esquecer que na raiz do envio está a graça de Deus que nos sustenta. Deus nunca envia o seu discípulo desassistido de sua graça. Este chamado missionário é um dom e nós temos que responder com liberdade e alegria. Um traço marcante deste evangelho é que Jesus envia os discípulos 2 a 2, lembrando-nos da importância do mútuo e fraterno apoio entre os discípulos. Se de um lado temos a graça de Deus, de outro temos o apoio do irmão e irmã da missão. Este era já um costume judaico que permaneceu também na própria igreja primitiva. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, como nós observamos no versículo 7. Marcos quer nos lembrar que a missão é também uma luta contra o mal e sua potência. A vida cristã é um pouco desta tensão entre o que Deus quer e exige de nós e aquilo que presenciamos no mundo, contrário aos propósitos do próprio reino, como a injustiça, a violência e o indiferentismo. Jesus exige ainda dos seus discípulos a pobreza, a sobriedade, a simplicidade e o desapego, como condição e qualidade de um discipulado autêntico, pois a tentação em idolatrar as coisas materiais, colocando-as acima do projeto de Deus, é uma ameaça ou um desafio constante diante do discípulo. As preocupações com o materialismo não garantem o sucesso da missão. No centro da pregação está, sem dúvida, o apelo à conversão, gerando assim o arrependimento e, consequentemente, uma vida nova. A conversão é uma mudança de vida, é a escolha de um novo itinerário, é modelar a nossa existência às exigências do Evangelho. O texto recorda ainda que os discípulos expulsavam muitos demônios, ungiam os enfermos e faziam curas, como nós vimos no versículo 13. São sinais de Deus que dá consolo e conforto ao corpo e à alma dos que se convertem e acolhem a mensagem de seu Filho Jesus. Assim, a Igreja é chamada também a testemunhar o amor, a anunciar o reino
e a salvação aos corações abertos e convertidos. Nesses poucos versículos do Evangelho de hoje, Jesus consegue traçar toda a fisionomia, ou melhor ainda, a identidade do apostolado de cada discípulo, que requer graça, missão, luta contra o mal, pobreza, hospitalidade, conversão e amor. Pelo batismo, caros irmãos e irmãs, somos também chamados e enviados em missão, todos nós. A missão não pode ser apenas um momento ou uma fase da nossa vida. O cristão deve estar em estado permanente de missão, isto é, a missão é o estado comum de todos nós cristãos. As instruções de Jesus no Evangelho de hoje servem também para todos os cristãos de todos os tempos. A palavra deve ser sempre anunciada por nós e acompanhada de sinais testemunhais. Por isso, aqui fica o meu apelo, para que saiamos do egoísmo e do comodismo do nosso eu e sejamos uma igreja em saída, missionária, a fim de que tornemos a nossa vida uma verdadeira e autêntica missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo. Jesus chamou os seus discípulos